Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando conhecemos a palavra, aprendemos a reconhecer quem vem em nome de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós queremos conhecer alguma coisa nessa vida, nós costumamos gastar tempo. Então, para você conhecer uma pessoa, você gasta tempo. Quando você foi aprender a sua profissão, você gastou tempo. Quando você quer saber mais de alguma coisa, você acaba lendo um livro e nisso você gastando tempo. Só que as coisas que vêm de Deus, elas não dependem apenas da nossa vontade. Diversas pessoas, elas relatam, inclusive eu, que quando elas começaram a ler a palavra de Deus, elas não entendiam nada das coisas que elas liam. Isso é uma verdade, porque a palavra de Deus, ela é revelada a nós através do Espírito Santo. Então não importa eu saber o significado de muitas palavras, porque existem palavras na Bíblia, principalmente nas traduções mais antigas, que elas não fazem mais parte da nossa realidade, tornando difícil a compreensão e o sentido. E por si só, as palavras que são bíblicas, elas também são difíceis porque não tem conexão. Se eu te perguntasse o que é o pecado, você poderia me descrever? O que é uma bênção? Você pode me falar? O que é misericórdia? Você pode dizer? Então, são termos que não têm conexão com as coisas que nós vivemos no dia a dia. Elas descrevem verdades que são espirituais. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós não estamos dizendo apenas conhecer a Bíblia, mas conhecer o Espírito Santo, os seus frutos, o seu comportamento, que é o que eu venho fazendo, descrevendo como eu me sinto ao lado de Deus e o que muda na minha vida quando o Espírito Santo ele está comigo, nos meus sentimentos, no meu comportamento e em tudo aquilo que eu vivo. E a Bíblia, ela não é só um livro que ensina, mas é um livro também que alerta, porque nós lemos profecias de coisas que vão ainda acontecer sobre a segunda vinda do Senhor Jesus e das coisas que à nossa volta vão parecer sinais para que nós possamos interpretar que algo que foi dito lá atrás, algo espiritual, começou a acontecer hoje nas nossas vidas. Então, a palavra de Deus e esse conhecimento nos ensina a perceber mais as coisas que são e que não são de Deus. Se a gente vai lá em Mateus 24, versículo 4, 10 a 14, a palavra do Senhor ela diz assim: Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino de Deus será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Quem está conversando conosco? Jesus. E ele está fazendo um alerta. Antes dessa passagem, ele começa a falar que vai existir guerra, que vai existir fome, que vai existir peste, que nação vai estar contra nação, que você vai ouvir o barulho de batalhas e rumores. Então esse é o contexto de tudo que está acontecendo, é a desgraça. E nós sabemos que hoje nós temos guerra, nós sabemos que existem doenças que se espalham por todos os lugares, nós sabemos que existe fome no mundo e temos uma percepção também que as coisas elas estão mudando e para pior. E Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém
engane vocês. E como que as pessoas elas vão nos enganar? Será que Jesus ele está falando a respeito de pessoas comuns? Ou o engano, o espírito do erro, ele vai pregar uma mensagem onde ela não está focada nos interesses de Deus, mas focadas no interesse das pessoas, como a teologia da prosperidade, onde 100% quase das pregações são feitas dizendo sobre como você vai ficar rico, ou como você não vai passar mais dificuldade, ou como você vai dizimar dentro da igreja, porque você vai honrar. Você liga a televisão de madrugada e você vai ver um conjunto de igrejas evangélicas fazendo isso. Porque enquanto uns idolatram imagens, outros idolatram dinheiro. Idolatria é idolatria. Esse é o ponto da coisa. Às vezes a gente quer rotar a virtude, porque tem uma Bíblia na mão. Mas se a mensagem não estiver no nosso comportamento, e se eu não olhar aquilo, não me incomodar. Lá nos Salmos a palavra fala, o zelo pela tua casa me incomoda, eu quero cuidar disso. E cada vez que eu faço isso, as pessoas elas falam mal de mim, e é exatamente esse o sentimento. A mesma coisa que Jesus sentiu dentro daquele templo, quando as pessoas faziam comércio, que chegou ao ponto de fazer um chicote e sair estralando lá dentro. Então as coisas, quando nós estamos com o Espírito Santo, elas nos incomodam. E não existe nada pior do que essas pregações que só levam ao engano. E sabe onde tem isso? Em todo lugar. Eu posso te indicar apenas um lugar que você não vai sofrer esse tipo de coisa. Dentro da palavra de Deus. Dentro de pessoas as quais servem ao Senhor sem interesses financeiros. Pessoas que têm um testemunho, e não de hoje, mas de tempo. Você olha e consegue olhar durante o tempo. Não é uma pessoa que ela nasceu perfeita, mas é uma pessoa que sofreu uma transformação ao longo do tempo, porque sofreu exposição à palavra de Deus. Então essa pessoa ela tem origem, ela tem histórias. Não existe nada mais triste que um crente que ele tem um testemunho que de anos lá atrás e só. Não tem mais nada novo. Não aconteceu mais nada. Eu me batizei. Aí sabe o que você escuta? Os grilos. Ela não fez mais nada. Ela não consegue dizer que depois do batismo ela está ajudando a pregar as boas novas do reino de Deus. Que ela faz isso, que já terminou a Bíblia X vezes, que ouve louvores e que vê que quer servir mais, que sente um chamado maior. Cara, não tem jeito. Se você colocar uma semente na terra, essa semente você não vai conseguir controlar o crescimento dela, ao menos que você fique podando, fazendo, mas da forma natural. Ela vai continuar crescendo, ela vai dar frutos, ela vai passar pelo outono, ela vai perder as folhas, vai voltar tudo de novo, e esse é um ciclo que se repete. Nós também somos assim, mas a gente não pode deixar de crescer, porque o homem pode escolher se ele colocará a semente na terra, mas é Deus quem faz a semente crescer, ele não pode fazer nada contra isso. Ele não pode fazer nada. Da mesma forma, quando uma pessoa ela deseja ter um filho, o homem pode ter a relação com a mulher, mas quem faz nascer é o Senhor. Então já não está mais na vontade humana, e às vezes a gente acha que nós podemos escolher a hora, o lugar, o jeito, que isso é um controle nosso. Não, nós apenas vivemos os planos que Deus nos deu, e nada além disso. Quando nós não aceitamos, nós sofremos. Quando nós aceitamos, nós glorificamos ao Senhor. Nessa época, muitos vão abandonar a fé. Então vai existir um tempo onde as pessoas elas não vão mais acreditar em Deus. Será que esse tempo que nós vivemos, as pessoas elas realmente acreditam em Deus? Será que elas têm fé? E aqui nós precisamos entender como que vem a fé. Fé vem por ouvir a palavra de Deus. Será que as pessoas elas têm lido a palavra de Deus? Ou têm procurado pregadores que se amoldam aos seus próprios interesses? Eu, graças a Deus, louvado seja o Senhor, tudo que eu faço está na Bíblia. Tudo que eu penso está na Bíblia. Tudo que eu escrevo está na Bíblia. Então eu tenho um livro como base. A minha base é a Bíblia, porque eu não tenho igreja. Eu me tornei o templo do Senhor assim como você é, porque assim a palavra determina. E tudo aquilo que a palavra determina eu tomo posse e nós somos.
Eu não tiro a glória de Jesus para colocar em ninguém. A glória de Jesus vai continuar em Jesus. E se depender de mim, aquilo que Deus coloca no meu coração, outras pessoas vão entender isso. Por causa da minha mensagem? Não, por causa da palavra de Deus. E esse é o discernimento que o Espírito Santo, ele dá a nós. Então muitas pessoas, elas vão abandonar a fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então olha o que aconteceu dentro da tua casa. Por que a tua família ela foi destruída? Por que as relações humanas elas estão sendo destruídas? Pela falta da palavra de Deus. Se eu não tenho fé, eu não tenho o Espírito Santo. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu não tenho os frutos do Espírito Santo. Paz, amor, alegria, felicidade, humildade, amabilidade, autocontrole. Se eu não tenho nada disso e eu preciso dessas coisas, eu vou buscar nas pessoas. Se eu busco isso nas pessoas, eu tenho uma expectativa. Se essas pessoas não me dão o que eu quero, pronto, acabou. Eu vou trocar. Eu vou procurar outro. Eu vou viver a minha vida. Eu vou fazer isso. Então elas vão acabar traindo e odiando. Será que acontece isso no final dos relacionamentos? Quando a pessoa ela se separa, brigando, gritando, será que tem ódio? Será que uma mulher ou um marido que acabaram de separar, eles ficam falando mal um do outro, dependendo de como acabou? Será que vai lá atrás de juiz, querendo extorquir ou querendo fazer ou buscar os seus direitos? Porque a nossa lei, ela é tudo menos justa. A lei dos homens são como trapos sujos para o Senhor. Então, beleza, você tem direito, deveres, fica com o que você quiser. A pergunta é, você vai poder levar alguma dessas coisas daqui? Se você não pode levar nada e isso está prejudicando a tua vida espiritual, eu tomaria cuidado. Cuidado para que o ódio não te segue, cuidado para olhar o teu sentimento. A traição é fácil você entender que uma pessoa te traiu, mas você traindo ao Senhor, buscando outros deuses, idolatrando outras coisas, amando aquilo que não vem do Senhor, sabe, vivendo uma vida totalmente torta, isso não tem problema. E as coisas que no passado me davam prazer, hoje me causam nojo. E eu olho essas pessoas com o mesmo olhar que eu gostaria de ser olhado lá atrás, como alguém que tem um problema. Porque se a minha vida depende de eu ter que beber, de eu ter que fumar, de eu ter que me drogar, de eu ter que tomar remédio, de eu ter que ficar chapado para falar que eu sou feliz e que eu tô sentindo prazer, mesmo não faltando nada, cara, tem alguma coisa muito errada comigo. Muito errada. Passar uma noite inteira bebendo, gritando, berrando, cara, não dá. Eu prefiro dormir cedo, acordar cedo. Enquanto todos dormem, eu converso com o Senhor, nós louvamos, nós oramos, nós adoramos. Me sinto muito bem, obrigado. Não trocaria isso por nada, por nenhuma viagem, por nenhum lugar, nada. Dentro da nossa casa, no silêncio, na paz. Dentro de algo que somente Deus pode dar. E às vezes você fica com aquele comichão, principalmente no final de semana, parece que tem formiguinha, achando que vai encontrar alguma coisa nesses lugares onde as pessoas elas estão todas perdidas. E Deus está falando, cara, se não tem fé, vai ter traição. Se não tem fé, não tem palavra. Se não tem fé, não tem Jesus, não tem meu Espírito. E o que vai acontecer? Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Por que essas pessoas podem enganar? Porque existe uma demanda. Acabei meu casamento, estou muito triste, vou conversar com alguém. E vai lá conversar com alguém que é doutrinado. E aí a doutrina vem e puxa a sardinha pro lado. E isso quando não acontece coisa pior dentro da igreja. Quando nós temos necessidade e não temos fé e não temos conhecimento, nós não conseguimos reconhecer. Você acha que um vídeo do YouTube desses pregador mais famoso, ele está 100% alinhado à palavra de Deus? Não está. E você nem consegue saber. Você não conhece a história. Por que você sabe que alguém está mentindo? Porque você sabe o que é a verdade. Se você estava lá, você viu o que aconteceu e você escuta alguém narrando aquilo que aconteceu, fala, não foi assim, eu estava lá, eu vi, eu sei. Se você não lê a palavra de Deus, se você não conhece nada da Bíblia, você não viu e você não sabe, você está ali sendo enganado, emocionado. Você acha que hoje em dia eles precisam fazer esses cultos, que mais parece um show? Você entra numa igreja que ela tem um monte de coisa para você fazer ali dentro. Você acha que isso é à toa, que é aleatório?
Cara, se você for num show de música que não tem nada a ver com Deus, você já fica emocionado. Então, não necessariamente é aquilo que está se cantando, porque eu posso reproduzir aquilo dentro de um lugar. A questão é, tem mudança depois? Quando eu saio daquele lugar, como eu sinto? Já não tem mais ódio dentro da minha casa, já não tem mais traição, eu já não preciso complementar o evangelho com outras crendices. A religiosidade que eu vivo é a da palavra ou é a que eu acho? Você faz as coisas porque você sente ou porque todo mundo faz? Você tá ali porque te convidaram ou porque foi um chamado? Então, se a gente não consegue distinguir o que está acontecendo na nossa vida, a gente não sabe nada. E Jesus está dizendo, olha, vocês vão ser enganados, porque vai aparecer um monte de falso mestre e um monte de falso profeta. Então, Jesus está fazendo uma profecia sobre isso. Então ele está nos alertando. Você lê a Bíblia? Então presta atenção, porque vai ter no meio de vocês. Não é porque fala Jesus, não é porque tem uma Bíblia na mão que aquela pessoa faz parte de mim. Porque os que são meus falam pelo meu espírito e não vão contra a minha mensagem. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Como que a maldade se espalha? Você sabe? Quando eu decido não perdoar as pessoas, quando eu decido odiar as pessoas, quando eu decido fazer aquilo que Deus não ensinou, quando eu vivo uma vida afastada do Senhor buscando os meus próprios interesses, quando eu perdi a capacidade do quê? De amar o próximo. Porque o representante de Deus para amar o próximo somos nós. Então, se as pessoas não conhecem a palavra, se elas não obedecem ao Espírito Santo, como que elas podem amar se Deus é o amor? E aí todas as outras coisas vão vir junto e vai vir a maldade. Nossa, você viu como fulano, nossa, essa pessoa é ruim, ela podia ter me ajudado. Cara, é só isso, é só maldade. É só pensamento ruim. Tudo que você olha, você vê maldade. E é isso que o mundo tem. O amor de muitos se esfriará, mas não o amor de todos. Então isso não vai acontecer com todo mundo. Quem se manter firme até o fim será salvo. E depois desse todo contexto, guerra, fome, desgraça, destruição, traição, ódio, egoísmo, o amor esfriando, as pessoas perdendo a fé. Olha como faz mais nesse sentido, nesse caos inteiro, o quê? E a boa notícia sobre o reino de Deus será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade, então será o fim. Então, nesse ambiente caótico, onde as pessoas elas já perderam a esperança, elas já não têm mais perseverança, elas já querem tirar a própria vida, elas já não suportam mais viver, elas acordam cansadas, elas acordam sobrecarregadas. Olha como faz mais sentido elas aceitarem a mensagem de Deus nesses tempos, porque elas notaram que sem Deus essa vida ela não merece ser vivida, que essa vida ela se torna caótica, que nós criamos uma dependência emocional das outras pessoas. Então por que nós vamos pregar as boas novas do reino de Deus? Para que tudo aquilo de cima possa acontecer de uma forma diferente, para que as pessoas elas possam se salvar, para que as pessoas elas possam entender que o comportamento delas não foi correto. Então virá o fim. E nós estamos perto do fim. Tudo aquilo que Jesus disse aconteceu. Vamos pegar um pouquinho mais de tempo, mesmo dentro da Bíblia, 10, 20, 30 anos depois, nós temos as cartas que as pessoas que viveram com Jesus escreveram e as pessoas que tiveram um chamado de Jesus escreveram. Vide Paulo, ou Pedro, ou João e todos os evangelhos que nós temos ali, que foram descritos depois dos acontecimentos. Eles acharam importante relatar cada um aquilo que viu. Por isso que você tem o relato por Mateus, você tem o relato através de Marcos, você tem através de Lucas, que ouviu as histórias e juntou e escreveu, e você tem o próprio João, o discípulo mais amado por Jesus, porque assim ele mesmo se intitulou. Se a gente vai lá, em 1 João 4, versículo 4 a 6, a palavra do Senhor diz assim: Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo, mas nós
somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve, mas quem não pertence a Deus, não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, nesse 1 João, nessa carta pastoral, que ele está orientando os outros cristãos, se você perceber, ele está descrevendo a mesma coisa que Jesus disse. Olha, vão existir falsos profetas, vão existir espíritos enganadores. A fé das pessoas ela vai diminuir e a maldade ela vai aumentar. Então não existe pessoa boa sem Jesus, senão essa passagem seria uma mentira. A gente rasga a Bíblia e joga fora. Sem Deus todos nós somos maus. Nos tornamos melhores na presença do Senhor através da fé na sua palavra e do poder do seu Espírito. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas. Como que eu derroto os falsos profetas? É na butinada? É no soco? É na voadora? Não. Nós derrotamos através do conhecimento, através do poder do Espírito Santo, através da sabedoria. Então, por ser de Deus, nós conseguimos distinguir quais são os discursos, ou quais são as doutrinas, ou quais são as igrejas. Para você ter uma ideia, uma pessoa ela mandou uma mensagem para a gente, dizendo que o pastor dela estava insistindo para ela fazer R$91 no Pix. Eu acho que deve ser por causa do Salmo. Que aí Deus ia abrir as portas, porque senão o demônio que estava na vida dele, que estava impedindo ele de honrar a Deus e não sei o quê. Daqui um pouco o rapaz mandou uma mensagem, falou, ó, o pastor aqui foi preso por golpe e tentativa de fraude. Cara, essa é a igreja? É isso que você quer saber? Esse é o evangelho onde você paga e recebe? Se fosse assim, os ricos estavam tudo no reino. E Deus fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não porque o rico não tenha salvação, mas é porque aonde tiver o nosso amor, aonde tiver o nosso interesse, lá também vai estar o nosso tesouro. Então o problema não é a riqueza, mas eu viver atrás da riqueza, é a ganância, eu nunca me satisfazer. Porque se a gente olhar na Bíblia, Salomão foi um dos homens mais ricos que teve. Então não é esse o problema. O problema é você viver só para isso. Então nós temos derrotados os falsos profetas, porque nós temos a palavra de Deus dentro do nosso coração. Por que eu falo? Olha, eu não sei se você ouve há mais tempo, mas é a mesma coisa que eu digo. Leia a palavra de Deus, ela é a base, ela é o alicerce, ela é o começo. É através dela que a nossa fé aumenta, é através dela que nós aprendemos a reconhecer o Espírito Santo, a reconhecer quem prega a palavra e quem não prega a palavra. Se eu pregasse coisa que não fosse da palavra, eu ia falar para você ler a palavra? Não. Eu ia ser como os católicos, que até 1960 deixava tudo em latim, faziam missa em latim, Bíblia em latim, tudo em latim para que ninguém pudesse ler. E o que foi a reforma protestante? Foi traduzir a Bíblia para outras linguagens sem ser o latim. Nossa, que evolução! 1960, uma Bíblia católica em português. 1960, tem noção que é isso ou não? Será que eles tentaram esconder a verdade? E o que eu tô falando é história, é fato, não é uma coisa que eu acho, não é uma coisa que eu imagino, não é uma coisa que eu penso, não é um julgamento, são fatos. Pega o Google e pesquisa. Vai lá, dá uma pesquisa. Pergunta pro chat GPT se o que eu tô falando é verdade ou não. Pega o que eu prego, coloca no chat GPT 100% e fala assim, está 100% alinhado à palavra de Deus? Só vê se tá ou não tá. Só pega, vê se uma frase que a gente coloca aqui tá alinhado ou não tá. Então, nós temos que começar a poder discernir. Porque o espírito que está em vocês é mais forte do que o espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Então, que espírito que está em nós? O Espírito Santo. E olha que interessante, eu não sei se você já prestou atenção, porque o espírito está em letra maiúscula, que está em vocês é mais forte do que o espírito que está em letra minúscula, que está naqueles que pertencem ao mundo. Então, nós temos dois espíritos, o espírito com E maiúsculo e o espírito com E minúsculo. O espírito com E maiúsculo, o espírito que vem de Deus. E o com E minúsculo, o que não vem. Então, se nós temos dois espíritos e eu não estou com o E maiúsculo, eu estou com o minúsculo. E o minúsculo é o diabo. Então,
Então você está com o diabo no corpo, você beija a boca do diabo através dos relacionamentos que você tem que não tem o Senhor, você convive com os amigos que são do diabo e essa é a vida. E de vez em quando aparece alguém com um E maiúsculo na tua vida, te dando uma Bíblia, te dando uma palavra, te dando alguma coisa. Esses caras são raros, eles vão aparecer muito de vez em quando, como os encontros que as pessoas tinham com os anjos na Bíblia em determinados momentos. Porque Deus ele não vai ficar invadindo e não vai ficar te perseguindo para que você se convença que o mal vive em você e que o diabo está habitando no teu corpo. Porque tem gente que vai querer flexibilizar e a palavra está dizendo, olha, o espírito que está em vocês é mais forte. Quem trouxe esse espírito para perto? Foi nós mesmos. Nós buscando a presença de Deus, nós oramos, nós nos ajoelhamos, nós ouvimos louvores, nós anunciamos a palavra de Deus, nós pregamos, nós servimos ao Senhor, nós colocamos a nossa vida ao Senhor. Somos nós. E esse espírito está em nós, porque antes ele não estava. Antes a gente era derrotado, antes a gente era amargurado, antes nós vivíamos uma vida totalmente errada, acreditávamos em coisas totalmente erradas, nossa expectativa totalmente errada, sabe? Fizemos só coisas erradas. Então, dá para entender muito bem o que está acontecendo aqui. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. Por que esses pregadores de YouTube têm tanta gente seguindo? Porque eles falam aquilo que o mundo quer ouvir. Só pregam o que o mundo quer ouvir. Você acha que a pessoa... Eu mando devocional, a primeira coisa, a barreira. Nossa, 30 minutos. É, realmente, 30 minutos. Pois é. Quem ouve consegue ouvir 3, 4, 5 vezes, nem vê o tempo passar. Nem vê o tempo passando. Porque sabe que aquilo é um alimento espiritual, que aquilo está modificando a vida, que aquilo está melhorando. Nós temos restrições de fazer coisas que nós não vemos resultado. Mas como nós vivemos uma vida tão afastado de Deus, com um amor tão frio, a gente olha uma coisa e já acha que aquilo não pode ser. Cara, mas será? Em casa mesmo? Mas lendo a Bíblia? Será que é desse jeito? Eu acho que não, porque olha o que os outros estão fazendo. Eu quero pagar 100 conto para assistir o David Leonardo. Não, eu quero pagar porque ali eu vou ser abençoado. Eu não sei os jargão que ele fala, porque eu não consigo. Se for para gastar 1 hora vendo aquilo, eu prefiro 1 hora lendo a Bíblia. Mas 1000 vezes ouvindo um louvor, 1000 horas orando. Prefiro pegar R$100 e comprar 5 Bíblias e dar 5 Bíblias para as pessoas que gastar 1 hora num negócio daquele. Eu não quero. Aquilo eu sei que não vai me alimentar. Eu consigo reconhecer os que vêm. Então o mundo aceita aquilo. Mas nós que somos de Deus... E o mundo os ouve porque eles não pertencem ao mundo, mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve, mas quem não pertence a Deus, não nos ouve. Isso é claro. Às vezes você vai mandar mensagem, você vai pregar a palavra, você vai falar, a pessoa ela não vai ouvir. Ela vai entrar por um ouvido e vai sair por outro. E não adianta, e tá tudo bem. Então é assim que a gente reconhece quem são os nossos irmãos na fé, porque elas têm o mesmo comportamento, elas leem a mesma palavra, elas têm o mesmo estilo de vida, o discurso é o mesmo, porque é o que está dentro da Bíblia, os sentimentos são o mesmo, nós não temos necessidade de ficar fazendo fofoca, de ficar atacando pessoas, nós não temos necessidade de diminuir os outros, nem de generalizar quando algo nos acontece, podemos pontuar as coisas. Sabe, nós estamos vivendo no agora, nós estamos vivendo o melhor tempo das nossas vidas, porque nós estamos vivendo as promessas de Deus, nós estamos anunciando a salvação àqueles que o amor já esfriou. Poxa, não é nobre o trabalho que nós fizemos? Nós despertamos enquanto todos dormem. O Senhor, Ele nos escolheu, sabe? Eu não posso olhar isso como um acaso. É desse modo, então, que podemos saber a diferença entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Então é através das palavras, é através do comportamento, é através de tudo aquilo que nós vivemos, é através do nosso arrependimento, da mudança da nossa vida, da mudança dos nossos hábitos. Cara, só não enxerga quem tá com o Espírito Santo e quem não tá, quem não quer. Porque a boca fala do que o coração tá cheio. É 10 minutos você conversando com a pessoa. Que tipo de música você escuta? Ah, tá, legal. Que horário que você acorda? Que horário que você dorme? O que você gosta de assistir? Você costuma sair? É, onde você gosta de ir? Ah, tá, legal. Toda vez você faz isso? Ah, quantas latinhas é? Ah, toma remédio? Ah, entendi. Cara, é um questionário básico. Tem alguém que você não gosta? Ah, tá bom. Como é a relação com teu pai e com a tua mãe? Ah, tá bom.
Cara, é só isso, não precisa ir muito além não. Se ele não consegue honrar o pai, não consegue honrar a mãe, se ele não ama a Deus sobre todas as coisas, se ele não ama o próximo, se ele busca o tempo inteiro só bebida, diversão, prazer, se ele ostenta, cara, já não tem, você vai me desculpar. A gente conhece as árvores pelos frutos. Pelos frutos. Então, olha como é importante a leitura da palavra de Deus. Quando conhecemos a palavra, aprendemos a reconhecer quem vem em nome de Deus. E lembrando que vão existir falsos profetas, onde muitos vão seguir essas pessoas. Então, se você vê uma multidão, saiba que Jesus está do outro lado. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que você leia a palavra de Deus e encontre o seu pecado, o seu arrependimento, o Espírito Santo, que você tire todo o ódio, toda a mágoa, toda a inveja, toda a frustração e tudo aquilo que não vem de Deus. Remova o ódio de dentro do seu coração. As pessoas, elas erraram. Quem não tem o Espírito de Deus só vai fazer coisa errada. A fé está diminuindo e nós podemos pregar a palavra porque nós somos a quem ouvimos do Senhor. E nós vamos propagar as boas novas nos fins dos tempos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.